alunos, tudo bom? A gente está voltando com mais uma das nossas aulas. Eu espero, que o som esteja bom, outro, que vocês estejam gostando desse formato aí, para a gente ir conversando e trocando ideia, né? A nossa segunda aula nesse módulo, mas eu espero que não sejam muitas, justamente porque a gente quer que essa situação no Brasil se resolva o mais rapidamente possível. Viram os filmes? Né? Então, teve esses da sugestão e também para a aula de hoje eu sugiro que vocês vejam Os Deuses do Egito. Ele é um filme tipo Sessão da Tarde, mas vale muito a pena ver porque ele mostra um pouquinho sobre a mitologia egípcia. Né? A gente é acostumado a ver muitos filmes da mitologia grega, eu acho que esse é um filme bem interessante. Outra coisa, eu estou passando para vocês uma recomendação de leitura, que é o nosso livro base, que é esse livro, A História da Arte, do Ernest Gombrich. Então, são poucas páginas agora para tratar do Egito. Elas vão ser tanto do Egito quanto da Mesopotâmia. Ele fala bem rapidamente. Da página... Que página é essa? Vamos lá. Página 55 até a página... Essa aqui... 73. Cheio de desenhos, um livro bem completo, muito interessante para a gente pensar como que é o Egito, né? Como que era a arte no Egito. Eu acho que vale super a pena vocês conferirem esse livro. Se vocês não tiverem acesso pela biblioteca virtual, vou ver se eu consigo algum xerox, alguma coisa para mandar para vocês, tudo bem? Então, a gente vai tratar hoje sobre o Antigo Egito. Quando a gente fala sobre essa época, a gente não fala sobre os egípcios que nós vemos hoje, ou quem vive na região do Egito hoje, mas a gente está falando sobre um período que é realmente de início de uma civilização também, contemporânea àqueles mesopotâmios, né? Então, e que durou muito tempo. Né? A civilização egípcia, como a gente estuda, ela durou em torno de 3.000 anos ali, até realmente a conquista dos romanos e a mudança a mudança realmente do que é conhecido como Egito, né? Daí teve muita influência dos romanos. Mas para a gente conhecer um pouco sobre esse espaço e por que ele se manteve inalterado durante muito tempo, a gente tem aqui como base nossa esse mapa que está do lado do nosso vídeo, né? Vocês podem observar, onde a gente vê uma das maiores extensões do Império Egípcio, né? Ele foi mudando ao longo do tempo, nós temos etapas, né, divisões dentro da constituição do que foi o Antigo Egito, mas a gente vai vendo aos poucos e o mais interessante, principalmente na área da arte, é que ela praticamente não muda, né? Por mais que seja, tem uma diferença aí de 3.000 anos, a arte muda muito pouco. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, vou pegar aqui, é a ideia que vai ser a base do que vai ser a arte no Egito também, é a ideia de um governo teocrático. O que é o governo teocrático? Ela é a ideia que a religião, né, que rege os egípcios, ou o seu panteão dos deuses, ele vai determinar todo o estilo de vida da sociedade. Vai determinar a sua arte, a arquitetura, os costumes. Então, tudo vai ser baseado nessa base de credo deles, né? A gente tem o que é conhecido como panteão dos deuses, que é a soma das divindades ao qual eles serviam, né? Então, ele constituía as diversas divindades que eram estipuladas para certos poderes e certas formas de organização na sociedade, tanto como a fundação do universo, assim como funcionava, por exemplo, o tempo, o clima, mas também a questão de nascimento, os deuses protetores, os deuses punitivos e principalmente também a vida após a morte. Tinham deuses especificamente ditados dentro dessa religião, né, dentro dessa organização divina, né, que eles tinham para eles, que tratavam especificamente dessa vida após a morte, que é o fator primordial quando a gente fala sobre o Egito, né? Então, mais do que a vida na Terra, seria essa vida além. Então, é interessante a gente entender que o faraó, ele poderia ser visto como uma semente ou como uma presença de Horus, que seria uma dessas divindades, uma divindade extremamente importante, ou como aquele que seria ou a sua encarnação ou um filho de Horus, né, que teria uma parte de Horus em si e por isso ele deveria ser respeitado, ele deveria ser visto como divindade e inclusive adorado.
O faraó tinha responsabilidade não só de sacerdote, né, não só de prestar o culto, a veneração aos deuses, né, juntamente com os sacerdotes, mas também a responsabilidade política, a responsabilidade com relação a guerras, etc. Ele é o líder máximo da nação egípcia e as suas ações vão sempre refletir na sua vida após a morte. Então, ele também se preocupava com esses aspectos. Então, a arte era voltada principalmente pela ideia de eternidade, e é esse o fato que vai fazer com que ela não mude muito. Então, o artista não estava ali para o seu tempo, para demonstrar a sua expressividade, mas ele estava para manter o vivo, né? Manter eterno o faraó, manter eterna a tradição. Então, isso seria para uma vida após esse período temporário que nós temos aqui. Então, essa ideia da adoração dos deuses, de estabelecer o poder e a soberania de um governante, né? Então ele fazia escultura com o rosto dele mesmo. Então, ao fazer isso, ele também está se colocando dentro do patamar das divindades. Aquela questão de a própria essência, tanto a escrita quanto as esculturas, elas serem, de certa forma, uma representação da divindade, um acesso à divindade, né? Um ícone ali realmente muito presente. Na escultura, a gente vai ver a busca, né, por copiar os traços principais da pessoa, né? Então ele vai ver como que era o acabamento dos olhos, como que era a boca, o nariz, mas ela não vai se prender tanto a uma expressividade ou ao envelhecimento, né? Ela é fundada para a eternidade. Então, muito desses desenhos vão pegar os traços principais e buscar ser o mais próximo deles com o que era para a realidade, mas ela vai ter sempre uma característica de uma imagem solene, uma imagem plácida. Aí, nesse momento, ela perde o naturalismo. Então, vocês vão ver que eles estão sempre muito tranquilos, né? Não tem um Deus que é muito feio, não tem um faraó feio. Realmente, eles geralmente são muito bonitos, né? Muito bem desenhados. Bem, com isso, a gente pode ter até a noção que eles tinham que o nome do artista, né, o nome do escultor, era exatamente aquele que mantém o vivo, né? Então, ter uma estátua, ter a sua imagem mantida viva, principalmente dentro das tumbas, esses desenhos que ficam guardados, escondidos, para ninguém ter acesso, eles são desenhos para a eternidade, para manter viva realmente a alma da pessoa, a alma do faraó. Então, os temas, na maior parte das vezes, é o tema sobre a vida do faraó, as suas conquistas, mas também como fazer os procedimentos funerários, os procedimentos de além-vida, os procedimentos do culto às divindades, né? Então, tudo isso vai sendo guardado ali, porque quando ele acordasse, né, nessa vida após a morte, ele poderia se lembrar, ele poderia saber quem ele era, o que ele havia feito, qual a posição e como chegar até Osíris, como chegar a essa vida após a morte, né? Os materiais geralmente utilizados eram pigmentos, esses pigmentos a gente vai ver muita cor, né, realmente bem colorido, a presença do azul, a presença de todas as cores estão dentro dessas tumbas e dentro mesmo para o lado de fora, né, nas colunas, nos templos, a gente vai ver realmente resquício de pigmento ainda. Nós vamos ver também granitos esculpidos, rochas, pedras incrustadas nos adornos. Então, as máscaras, as próprias esculturas, elas vão ter pedras nos olhos. Inclusive, dá uma impressão muito incrível, porque ele brilha, né? Dependendo da pedra, tem essa sensação de realidade, que é muito legal. Os materiais preciosos como ouro, bronze, e eles conseguiam muito disso, nem sempre vindo do Egito mesmo, mas de negociação com outras tribos, outras civilizações que haviam ao redor. Então o Egito teve um grande sucesso nisso, né? Apesar de que na agricultura ele estava no delta do Nilo e por conta de todo ao redor desse rio que vinha lá da Etiópia, se eu não estiver enganado, mas ele vem lá do alto da montanha que está ao sul, né? Por incrível que pareça, não está ao norte, está ao sul do Egito. A gente tem o Lago Vitória e de lá surge a nascente para o Nilo que vai desembocar no Mar Mediterrâneo. Então, a gente vai ver a importância disso
sendo refletida na arquitetura tumular, né? Para eles é extremamente importante. Não só os faraós tinham alguma estrutura, como uma pirâmide, mas também a gente vai ver grandes líderes, pessoas importantes durante aquele período, pessoas que tinham muita posse, eles acabam construindo as próprias tumbas e construindo esses espaços para que eles pudessem renascer na eternidade com os seus servos e manterem-se vivos aí por toda a eternidade. Quais eram essas estruturas? Geralmente pirâmides, as mastabas, que eram como se fossem também, não é uma pirâmide, mas ela é baixa, ela é reta e ela também é uma estrutura tumular, as tumbas, e depois nós temos, principalmente no Império Novo, o Vale dos Reis, que ao invés de fazer pirâmide, eles faziam as tumbas encravadas dentro dessas montanhas, que é exatamente no Vale dos Reis. Então tem um vale, aí eu tenho a altura aqui, né, as montanhas, e para dentro da montanha eles iam colocando essas estruturas. As paredes, elas eram adornadas, isso eu vou colocar entre aspas mesmo, porque a ideia não é de decoração, mas ela tem muito mais ligado a você poder relembrar e a você dominar e a manter vivo aquele texto ou aquele culto, para isso não se perder. E aquilo que antes, por exemplo, eles colocavam os servos, e os servos, quando o faraó ou o líder morria, os servos eram enterrados com ele para servir a ele na além-vida. O que foi feito o adorno? O adorno serve em substituição. Então tinham esculturas pequenininhas de servos e também tinham as pinturas que serviriam esses servos, né? Ou tudo que ele precisasse, seja de para o seu conforto, né? Mobiliário, alimentação, tudo que ele fosse precisar nesse paraíso eterno tinha que ser pintado e tinha que ser decorado dentro dessas tumbas, né? Então era uma forma realmente de pensar para essa vida seguinte. Aí aqui a gente pode ver parte dessas divindades, né? Haviam até mais, mas são os principais. Inclusive vou deixar um link abaixo para vocês que eu acho que é fantástico, vocês precisam assistir a respeito desses deuses, né? E como que era formado, qual é a sequência das divindades, mas o principal deles é o que funda, né? Então, o deus Amun, ele vai dar a origem aos seus filhos, né? A Osíris e a Sete. Sete está do lado aqui de Amun. Amun é o mais alto. Amun depois vai ser conhecido como a sua presença, o Amun-Ra, que seria o sol, né? Mas Sete e Osíris, que é esse que está em verde, o que acontece? Eles vão brigar, né? O Osíris cuidava, era o deus da vida, e o Sete vai brigar uma vez com Osíris e ele vai derrotar Osíris. E Osíris vai ser despedaçado, só que Ísis, né? A deusa que a gente vê muitas vezes com aquelas asas maravilhosas, ela vai procurar os pedaços de Osíris por todo o mundo, vai juntar ele e vai ressuscitar Osíris. Só que Osíris não consegue viver mais no plano terreno, no plano deste mundo, e ele vai daí cuidar da vida após a morte. Ele vai ficar realmente separado, esperando realmente as pessoas que passam por essa vida, ele vai recebê-los na vida após a morte. O filho que a Ísis tem com o Osíris, ele é conhecido como Horus, que vai ser o principal deus tanto para os faraós, né, como para as pessoas em geral. Ele pode também vai apanhar numa época do Set, mas ele volta com um olho, né, um olho que ele recupera, que Thoth dá para ele, e ele consegue daí ter certos poderes, né? Daí a gente tem o olho de Horus, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Bem, na sequência ali do Horus, a gente tem o Thoth, que seria o deus do conhecimento e da sabedoria. O Thoth, ele vai ser responsável pela parte de escrita, pela parte de história, né? Essa conservação. Nós temos Ra como o deus Sol. Depois ali o Set, o Amun. Ptah, que seria um deus da criação, das artes e da fertilidade. A deusa Hathor, que a gente vê também sendo adorada em vários templos, né? Ela é a deusa do amor, da beleza e da música. A gente vai ver a coluna de Hathor, que é a coluna que tem uma cabeça, né, bem interessante. Nós temos Sekhbeth, que seria a deusa do fogo, ela tem esse aspecto de uma onça ou de uma leoa.
ligada também à guerra, a deusa da medicina. Nós temos o Anubis. O Anubis pode parecer um deus dos mortos, assim como se fosse um Hades, mas ele tem um aspecto que ele é de protetor dos mortos e do embalsamento. Então ele não é tão negativo assim, apesar de falar sobre morte. E nós temos Maat como a deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Então, a coisa mais importante para o egípcio era conhecer o que é chamado de julgamento de Osíris, que era a sequência dessa passagem, né, desse julgamento da vida até a vida eterna, essa vida, esse pós-vida. Então, esse julgamento de Osíris, ele era considerado como o livro dos mortos, onde explicava esses procedimentos. E qual que era? Nós temos aqui o réu, que é esse número 1 aqui, então poderia ser um faraó, uma alma do morto que acabou de morrer e vai ir agora para além vida. Ele vai ser carregado por Anubis, que é aquela figura que nós temos aqui na sequência, com a feição desse chacal. E o Anubis vai levar ele aonde o coração dele, ou seja, aquilo que ele fez na terra, a sua alma vai ser pesada junto com uma pena, essa pena da verdade, essa pena da pureza, tal. O Tote vai ficar vendo esse julgamento e anotando o que essa pessoa fez, se ela realmente é uma pessoa boa e se o coração dela é mais leve do que a pena. Se o coração dela for mais leve, ela vai seguir e Horus vai levar essa alma até Osíris, e lá nós vemos Osíris, Ísis e Maat. Ou senão ele vai ser devorado pela deusa Amit, que seria um monstro, né, com um corpo de vários tipos de animais, como um jacaré, um leão e um hipopótamo. Seria realmente terrível, que seria dilacerado por ela. Aí, esse é o vídeo que eu recomendo para vocês. É um vídeo sobre a mitologia egípcia e a criação do mundo. Vou deixar o link para vocês aqui abaixo. Nós vemos daí, então, sobre essas estruturas tumulares e às vezes a gente acha que quem inventou as pirâmides, né, foram os alienígenas do passado, quando a gente não tem essa explicação, mas quando a gente observa realmente na história do Egito, a gente vê que há um desenvolvimento, uma sequência, inclusive uma aprendizagem. Outra coisa que é importante a gente saber que não foi durante todo o período desses 3.000 anos aí que nós tivemos pirâmides. Na verdade, foi exatamente só no primeiro momento, né, quando a gente tem o primeiro império. E aqui, a primeira pirâmide que a gente considera é a pirâmide de Djoser, que ela fica... essa pirâmide que a gente vê aqui, essa pirâmide escalonada, ela parece uma escadinha, e eles descobriram, não só os egípcios, mas outras civilizações, que a pirâmide é uma estrutura muito estável. Então, a gente tem aqui esse apontamento para o céu, essa sensação do triângulo que mostra mesmo para a divindade, para aquilo que está além. Então, a pirâmide se coloca como uma montanha, né, como algo extremamente expressivo, né? Então, eles utilizavam essa sobreposição de pedras formando a pirâmide que a gente chama de pirâmide escalonada. A pirâmide de Djoser aqui a gente pode ver ao nosso lado, né, feita pelo arquiteto Imhotep, e nós vemos também em 2700 a.C., né, então na região de Saqqara, próximo a Mênfis, lá próximo do delta, né, se a gente conseguir ver aqui na imagem ao lado, ela é aquela terceira, a gente tem a primeira região de pirâmides, a segunda região ali onde a gente vê a região de Saqqara, onde a gente vê a pirâmide de Djoser. Abaixo dela ali a gente pode ver a pirâmide curvada. Essa pirâmide não foi habitada, essa pirâmide aí ela serviu como um teste, né? Eles estavam acreditando que a angulação que eles tinham antes funcionaria. Ela foi desenvolvida pelo faraó Senefero, lá em 2630, a necrópole de Dashur. Lembrando que necrópole é onde ficam os mortos, não era uma região para ser habitada, não era para ser uma cidade, né? Tanto a necrópole de Gizé não é uma cidade, mas fica próximo de Mênfis, fica próximo, né, onde é a cidade do Cairo, né, ali um pouco mais longe. E vocês vão ver que ela tem uma base com uma angulação, e a segunda parte, né, ela na metade dela para cima, a gente tem uma outra angulação, que é onde eles descobrem realmente qual que é a angulação perfeita para que eles possam fazer essa pirâmide mais retilínea mesmo, sem fazer as escalas, conseguindo fazer com uma angulação correta para que ela não caia, não se desfaça. E aí a gente consegue ver
é que as pirâmides não foram só feitas pelos egípcios, mas há em diversas partes do globo estruturas piramidais, principalmente voltados, claro, para uma divindade, essa ideia daquilo que está acima. Né? Então a gente consegue ter essa sensação. A gente já viu os zigurates, mas também nós podemos ver vários tipos de pirâmides pelos núbios, né? Que a gente tem ao sul, as pirâmides que estão mais ao sul da África. Nós temos também as estruturas, né? O castilho aqui na região, as pirâmides pré-colombianas, né? Então a gente vê em vários espaços realmente do globo e a gente vai dividir o Egito em duas regiões, né? A região das pirâmides, a região mais antiga do Egito, é essa que fica aqui acima. Então a gente tem as pirâmides da necrópole de Gizé, depois a gente tem aqui a de Saqqara e a pirâmide de Dashur, que está aqui um pouco mais abaixo. Né? Então essa é a região onde vão ter as principais pirâmides, mas toda essa região aqui de baixo já praticamente não tem mais pirâmides, né? Nós temos aqui uma separação também interessante para a gente entender, que é o Alto Egito, que era considerado a partir de Mênfis para baixo, e o Baixo Egito, que é essa região onde o Egito é mais baixo mesmo, que é do delta do Nilo, tá? Então, essas principais partes, e principalmente essa parte da necrópole de Gizé, vai ser nessa parte desse antigo reinado, desse antigo império, o primeiro império, que é a união do Baixo Egito com o Alto Egito. Aí aqui a gente vai ver um pouquinho sobre essa necrópole de Gizé. O que a gente tem aqui? Ela fica próximo a Mênfis, no Planalto de Gizé, e a principal pirâmide que nós temos ali, a principal pirâmide, inclusive a mais alta, é a pirâmide do faraó Kelps, ou faraó Khufu, que ele é o pai, né, tanto do Khafre, ele é o pai do Khafre, depois avô do Miquerinos, e é essa pirâmide aqui de trás, ela é a mais alta. Ela tem em torno de 147 metros de altura, levou 20 anos para ser feita e a sua base tem 230 metros, né? 230 cada face. Vamos pensar o seguinte, a catedral tem 124 metros, então pensa aí mais 20 metros, 25 metros acima aí, e foi uma das estruturas mais altas do mundo por mais de 4.000 anos. Né? Então ela realmente é extremamente alta. Depois a gente tem ao lado, à frente dela, a pirâmide do Khafre. Essa pirâmide era considerada como a pirâmide vermelha. Então essa pirâmide, ela era uma pirâmide calcária com um granito vermelho colocado acima. A gente pode ver ali que ainda sobra parte dessa pirâmide, mostrando que ela era extremamente reta. Na pirâmide do Khafre, até esqueci do Kelps, eu até esqueci de falar, ele tinha um topo, né? E esse topo era um topo em ouro, não está mais lá, obviamente, mas quando a gente olha para aquele modelo da pirâmide que a gente vê em Las Vegas, que tem aquela saída de luz, né? A gente consegue ter a ideia do que era o brilho do sol refletindo nesse topo dourado da pirâmide de Kelps, tá? Então, quando vocês forem a Las Vegas, vocês vão ver aquela pirâmide que acho que é no Mirage, onde ela acende à noite, né? Então é a ideia dessa pirâmide de Kelps. E a gente vê a pirâmide menor aqui, que seria a pirâmide do neto deles, o faraó Miquerinos, né? É a menor pirâmide dessas gigantescas aqui. E nós temos outras pirâmides em volta que seriam ou para a esposa, ou alguns serviçais, mastabas também seriam encontradas por aqui. O que a gente encontra na pirâmide, né? Um primeiro compartimento de entrada, a câmara do rei, vestíbulos, e vai se descendo até lá embaixo, onde tem a câmara da rainha ou a câmara subterrânea, onde todos os tesouros eram encontrados por aí, só que ela foi saqueada já também há muito tempo. Né? Eu vou passar um vídeo para vocês também, que é como foram construídas as pirâmides. O legal é que esse vídeo, ele conta a história dessas pirâmides a partir de 2006, quando eles descobriram ou propõe uma ideia que as pirâmides possam ter sido construídas de uma forma muito mais interna do que só colocando pedras externamente, né? Então é extremamente fundamental que vocês vejam esse vídeo, ele é muito bom e mostra como não foram os alienígenas do passado, mas há uma possibilidade muito grande dos
dos seres humanos terem construído. Ele foi feito, acho que esse vídeo aqui é do Nerdologia, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem vários vídeos que eles desenvolvem. Bem, aí a gente vai falar sobre a importância de outras estruturas. A gente viu a escrita cuneiforme lá na Mesopotâmia e aqui a gente vai ver uma escrita muito bem desenvolvida, que foi a escrita egípcia, que até hoje a gente consegue traduzir e entender quem eram essas pessoas, entender quais eram as histórias dos reis. Por quê? Porque havia uma pessoa, né, um grupo de pessoas especialista nisso, especialista em manter viva essa história, que eram o tal dos escribas. Então, quando vocês forem ao Louvre, por exemplo, vocês vão conseguir ver essa estátua do escriba, né, um escriba egípcio. Olha a tonalidade da pele dele, né? Os homens geralmente tinham essa tonalidade mais avermelhada, as mulheres uma tonalidade um pouco mais clara. E quando você olha nos olhos dele, há pedras ali, você consegue ter uma profundidade quase como se ele realmente estivesse vivo. É bem interessante mesmo. Então, a gente vê a importância dos escribas no desenvolvimento tanto dos hieróglifos quanto da escrita hierática e a demótica no final. A demótica é a que mais já vai se parecendo com uma escrita mais livre, uma escrita mais rápida, né? E a hieróglifa dá muito mais trabalho, né? Por quê? Porque ela é baseada em ideogramas. O que são ideogramas, gente? São quase como se fosse esses ícones que a gente usa para significar significados maiores, né? O ícone do sorrisinho